Temos aqui, tá, o tempo de oração de cura. Alguém pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindos, seus nomes? Caroline, da senhora? Ah, que bom, que bom. Qualquer dúvida da Caroline, tá? A diretoria está aí, tá? Posta de tirar e sanar suas dúvidas, ok? Eu vou fazer aqui a abertura, tá? O livro Gotas de Esperança, Lorival Lopes, aleatoriamente, página 106. Perdão, tá? Antes eu tenho que dizer dois assuntos, tá? Grupos de jovens aqui, tá? Em cima, tá funcionando, tá? Tem lá no fundo lá, tá uma evangelizadora lá, tá ok? Tá aparente lá, mas ela tá presente aqui. Quem tiver jovens que se interessar, é muito bacana, tá? O ensino lá de Jesus Cristo, das posições, é muito importante. E não precisa ser só filhos, tá? Pode ser amigos, primos, enfim, vizinhos, pode convidar a estarem juntos, tá? A evangelização, que já é uma tradição na casa. E às segundas-feiras nós temos aqui um grupo, tá, de passes, tá ok? Não tem palestra, somente passes. Me corrige o horário. Das 13h30, 15h30. Ok, 13h30, 15h30, tá ok? Todos estão convidados. Muitas pessoas às vezes trabalham à noite, né? Mas estão convidados aqui em segunda-feira, pode trazer sua garrafa de água frutificada, que é sempre bom. Voltando aqui, Lorival Lopes, Gotas de Esperança, lição 106, página 128. Tudo em você tem utilidade. Seus olhos indicam a direção a tomar. Suas mãos propiciam-lhe o trabalho adequado. Seus pés sustentam no caminho. Seu estômago garante-lhe a manutenção do corpo. Seu coração é a vida em você. Seus ouvidos abrem as portas para o mundo da relação. Sua boca dá-lhe a sagrada oportunidade de manifestar sua mente fiel, instrumento de sua evolução. Nada há sem utilidade. Você está destinado a ser útil. Não fique parado. Sirva, trabalhe, haja. Deus lhe abençoe os dias. Convencer-se de que deve ser útil é seu bom sinal de progresso. É isso, né, gente? O movimento, assim dizem os sábios na atualidade, é cura. E é verdade, né? O movimento é cura. Bom, a gente agora faz, né, aquela oração mundialmente conhecida. Eu peço aí um ouro, que é o Pai Nosso, né? Peço que me ajudem, né? Que é um momento que eu sempre aqui fico emocionado. E peço a ajuda de todos, que começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Passo a palavra agora ao palestrante, que com certeza trará um ponto aqui, tá? Que vai ser uma boa reflexão para a gente aí, para essa semana que daqui a pouco se inicia. Obrigado, meu amigo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Trazemos um abraço da equipe do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, lá em Capoeiras. E, como é dada a oportunidade do tema livre, eu fui no Evangelho, que tema que a gente vai levar para eles? Aí me veio o Consolador Prometido. Só que para chegar nesse ponto, eu vou me utilizar de um outro capítulo, 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É de se perguntar, o que é o Espírito Santo? Muitos cristãos vão dizer que é uma das bases, pilares da Igreja Católica,
onde se tem a visão da Santíssima Trindade, que foi implementada essa visão no Concílio de Niceia e depois de Constantinopla, lá em torno do século IV, 325 mais ou menos, onde os presbíteros, à época, em que a Igreja se cria pelo Império Romano, tornando a religião oficial, começa-se então a ter uma visão de um Deus criador, um Deus que se fez filho e um Deus que se faz presente como uma força que está entre os seus seguidores e aí guiando a própria Igreja, que seria então essa força do Espírito Santo. Mas eles se baseiam numa mensagem dita por Jesus, quando promete o Espírito de verdade, em que daí tiraram por embasamento dos seus dogmas. Com todo respeito, Kardec se utiliza única e exclusivamente dos ensinamentos de Jesus na parte moral, que a gente poderia dividir aí as citações na Bíblia, no Novo Testamento, e Kardec coloca isso na introdução, que daria para dividir em 5 partes. Uma sobre a própria vida de Jesus, outro sobre as profecias, outro sobre os milagres, outro sobre alguns princípios, palavras que as igrejas tomaram para fundamentar os seus dogmas, e a outra seria a parte moral de Jesus, os ensinamentos. Kardec se utilizou única e exclusivamente dos ensinamentos morais de Jesus e colocou em esta obra o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele se utilizou dessa parte moral de Jesus para explicar em relação ao que seria esse Consolador que Jesus prometeu. Mas para isso a gente precisa ir lá no capítulo 24 e entender o seguinte. Quando Jesus diz o seguinte, que eu vou pedir a licença para fazer a leitura. Ninguém acende uma candeia, traduzir aqui para os nativos pescadores, um liquim, para pô-la debaixo do alqueire, do armário. Põe ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou põe debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, se à época coisas não eram reveladas, diz Jesus que com o tempo serão reveladas. Aí os discípulos, querendo entender a figura que Jesus estava trazendo, perguntam para ele, por que ele fala por parábolas? Jesus responde, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque a aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que se tem, lhe tirará. Falo-lhe por parábolas, porque vendo, não veem. E ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvireis, já no Velho Testamento Isaías dizia, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Está registrado em Mateus.
Aí Kardec faz essa observação, é de causar admiração. Diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu de uma alegoria que nem todos podem compreender. E aí deixo aqui a indicação para os irmãos que quiserem se aprofundar nessa temática, capítulo 24. Interessante é que aqui ele diz que porque tendo o coração deste povo se tornando pesado, seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Desde aquela época, Jesus vinha trazer informações que batia de frente diretamente com os interesses das paixões. Traduzindo, os vícios. Muito se sabe que hoje muitos querem milagres, mas não querem se livrar do pecado. A visão espírita não se tem esse entendimento de pecado. Pecado é sair da meta. Volta para o caminho. Pecado, puniu. É condenado. O espiritismo não tem essa visão de condenação. Né? Então vamos entender pecado como consequências dos seus vícios, das suas paixões, do mau uso do livre-arbítrio. E que vai ter consequências, que são as expiações. Arcar com as consequências. Mas muitas pessoas com seus interesses, com seus vícios, não querem abrir mão desses prazeres para buscar outras coisas. No caso, Jesus estava em confronto o tempo todo com os interesses materialistas, convidando as pessoas a entender um reino que não se entendia. Porque as pessoas, vejam bem, viam o mundo conforme os sentidos. No céu e inferno, Kardec coloca aqui nesta obra que a palavra céu, ela deriva de uma palavra de origem latina chamada coelum, que por sua vez deriva de uma palavra grega chamada koilos, que significa convexidade. Tu olha para o horizonte e vai ver a convexidade da atmosfera. Então, céu, traduzindo na essência da palavra, é convexidade da atmosfera. É o que se vê. Aí tinha-se o entendimento que as pessoas, ao morrerem, iam para algum lugar. Como na sua visão a Terra era plana, não se tinha essa visão que se tem hoje, o mundo, as pessoas ao morrerem iam para algum canto. Uns ficavam perambulando, outros iam para as regiões próximas às nuvens e outros iam para as regiões mais próximas às estrelas. Essa era uma visão que se tinha do paganismo antigamente. Que dirá ter essa noção que a astronomia está nos passando hoje. Não se tinha essa visão. Galileu foi condenado, forçado a abrir mão da sua ideia de que a Terra era redonda, por simples cálculos matemáticos da física. Ele entendeu com os ângulos, enfim, da distância, viu a distância da sombra do Sol num ponto e no outro, e viu aí que a Terra tinha em torno de 40 mil quilômetros de circunferência. Mais ou menos seria na visão. Foi condenado. Imagina hoje a astronomia, e quanto mais a gente estuda a astronomia, mais a astrologia cai por terra, mais a gente entende a expansão do universo, os movimentos, a física que envolve os astros, mais a gente se surpreende com a grandeza do Criador, e mais a gente se dá conta da nossa ínfima condição nesse universo. Que existem mais planetas, estrelas nesse universo do que grãos de areia nas nossas praias. Pega um punhadinho de areia da praia e tu vai ter nem aí o número de planetas que tem só na nossa Via Láctea. Fora as outras galáxias que existem por esse universo imenso. A gente não se dá conta. A gente perde a capacidade de medir, de espaço e tempo, a expansão disso tudo. Porque os nossos sentidos ainda são muito ínfimos. A gente não consegue se dar conta sequer do nosso... Que dirá a época?
Falar de mundo espiritual para esse povo, que não se tinha noção de tudo, como a gente tem hoje, ainda limitada, mas não se tinha uma noção de 1% do que a gente tem hoje. Jesus, então, comparava o mundo espiritual com um reino. Todo mundo sabe o que é um rei. Um rei bom, um rei ruim, um rei justo, um rei injusto, um rei fraco, um rei forte. Todo mundo tinha essa noção. Jesus, então, pega os conhecimentos das Escrituras desde Moisés e faz aí ter um entendimento de um Deus comparado com um rei na condição de um pai justo, um pai que ama, um pai que cuida, que zela, que protege e que vê tudo, que percebe tudo. Mas teve aqui ainda assim usar comparação. Aí, em vários momentos, ensinando os apóstolos, ele faz um convite. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham. Vinde é verbo. Venham. Eu já vim até vocês. Agora vocês têm que vir até mim. Mas como, Senhor? Que caminho é esse que nós vamos? Estamos todos aflitos. De que forma a gente vai chegar até o Senhor? Só exijo uma condição. Aí vem a palavra jugo. Aí foi procurar na língua portuguesa o que é a palavra jugo. Ela tem duas aplicabilidades. Uma é aquelas cangalhas de madeira que se coloca no gado e que ele é submetido a um trabalho forçado, ao jugo do trabalho, aquelas cangas de madeira. Outra é quando os soldados de um exército perdem a guerra, eles se submetem ao jugo de um outro exército. Imagina a época do Império Romano, onde a bestialidade dominava, em que os que perdiam eram escravizados, eram humilhados, violentados, de todo tipo de violência. Jesus quer me seguir, mas tem um jugo. Mas é leve, é suave esse jugo. E leve esse fardo que tu vai carregar. Só pede uma coisa. Só impõe uma condição para a gente se amar. Oi, dificuldade. Passou 2000 anos e a gente está em guerra ainda. Em nome de Jesus, muitas vezes. Olha o que a neurociência nos fala. Quando você tem uma crença, você passa a confundir essa crença com o teu eu, com a tua personalidade. E quando alguém fala algo diferente da tua crença, o teu sistema límbico, sistema nervoso, não diferencia essa informação como sendo contrária à tua crença. Ela também interpreta como sendo uma negação a você mesmo. E você, então, passa a se posicionar contra aquela pessoa porque você está se sentindo atacado, contrariado. Não, ele está contrariando a tua crença. A gente vê muito isso nas politizações de hoje. Porque um é vermelho, outro é azul. Você gosta de maçã? Não, eu prefiro pera. Por acaso tem preconceito com maçã? É a crença. A pessoa não sabe diferenciar. E parte para o ataque. Parte para as intolerâncias, as divisões. Por isso que Jesus diz em trazer a divisão e não a paz. Tem desejo que o fogo se acenda. Ah, parece que Jesus é sanguinário? Não. Ele mostra aí, Kardec fala, a sabedoria de Jesus. Porque quando ele percebe que uma pessoa entende a mensagem dele e começa a seguir, muitos ao seu redor não vão se sentir confortáveis com essa mudança e querem puxar para o seu lado de novo. Aí vem as contradições, onde ele diz que filho vai brigar com pai, pai com filho, mãe com filha, filha com a nora com sogra, e assim. E engraçado que nessa parte ele não cita sogro. Ele só citou sogra. Que vai dar divisão, divisão e divisão o tempo todo. Né? Só para te contrair. E aí, essas divisões acontecem justamente por essa questão de crenças. Quando um passa a ter um entendimento, ele dá um salto.
o conhecimento vai libertando, vai dando empoderamento para ele ter a capacidade de saber se mudar, se cuidar, se reformar. E aí as crenças começam a interferir quando você quer seguir um caminho e os teus não deixam, ou te rejeitam. Aí Jesus vem, sabendo disso, e diz assim: se me amais, direto para os discípulos, falando direto com ele, guardai os meus mandamentos. Tipo, eu estou falando uma coisa, vocês não vão dizer outra por aí. Replicam aquilo que eu estou ensinando, os meus mandamentos, e não outros. Não inventa. Parece que ele já sabia o que iria acontecer. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus não consolou tudo. Deu então a atribuição a um outro Consolador. Que Consolador seria esse? A fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, com letra maiúscula, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Muitas religiões tomam isso aqui para fundamentar o seu dogma da Santíssima Trindade. Deus, Pai, Deus, Jesus, Filho, Deus na força Espírito Santo que rege está em todos nós. É respeitável, mas baseado na visão que os Espíritos nos dão, o Espírito Santo não é uma força, não é um ser à parte, mas é um Consolador. E para nós, e Kardec explica, é a própria doutrina espírita. Que muitos religiosos se debatem quando a gente diz isso. Isso é uma heresia, uma profanação, anular a existência do Espírito Santo. Não é anular. A gente entende de uma forma sagrada, mas de um outro contexto, de um outro ponto de vista. Preparam-se aí então espíritos de escola, evoluídos, espíritos como nós, mas que já passaram essas condições, que não estão mais sujeitos a erro, e passam então a preparar a vinda desse Consolador. Sabe-se então que o professor Hippolyte Rivail Denisard, Allan Kardec, assumiu essa missão e passou então ele a codificar a mensagem vinda dos Espíritos em várias partes do mundo, revelando aquilo que Jesus havia prometido. Prepararam-se então aí 1.800 anos aproximadamente para trazer toda uma obra que começou com esta daqui, a partir de 1857, no dia 18 de abril, na primeira edição, em torno de 560 questões, se eu não me engano, onde depois foram se acrescentando nas outras duas edições. Na terceira edição, 1.019 perguntas e respostas feitas aos espíritos, abordando diversos conhecimentos que à época de Jesus não poderia ser falado. E os espíritos então lançam uma nova filosofia que vem trazer um entendimento com alguns princípios básicos. O primeiro, a crença em Deus. E o lindo disso tudo é a primeira pergunta.
que mostra a grandeza de Allan Kardec quando se faz a pergunta, quando ele pergunta: que é Deus? Dando a entender o seguinte: a grandeza da diplomacia de Allan Kardec. Quando eu tenho um entendimento de uma visão de mundo e tu me vem com uma outra visão, eu percebo que tu és uma pessoa inteligente, eu vou te fazer qual é a visão que tu tens a respeito desse mundo que eu tenho. Kardec percebe que uma força diferente começa a se manifestar. Espíritos, pessoas iguais a nós, que só não estão mais no corpo e que se comunicam conosco. O que tens a me dizer, então, a respeito desse assunto que todo mundo se debate, todas as filosofias, a ciência tenta nos enganar ou nos aproximar e não se acertam, e que é a palavra de Deus. Então ele faz a pergunta que, dizendo o seguinte: eu te dou liberdade de responder o que quiser, porque eu não estou com formações pré-concebidas. Eu poderia te perguntar quem é Deus. Eu estou dando a entender que Deus é alguém. Aí os espíritos iam ter que fazer uma resposta conforme essa pergunta. Não, Deus não é alguém. Ou o que é Deus, se resumindo ao objeto. Não, também não é algo nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Qual é o ácido que o estômago produz? Aí vão dizer ácido gástrico, ácido clorídrico. Mas na minha pergunta eu já estou induzindo que o estômago produz alguma coisa. E a resposta de vocês, se o estômago não produzisse ácido, não, ele não produz ácido, ele produz outra coisa, ou ele não produz nada. Ou seja, a minha pergunta já foi construída em cima de um conceito anterior, de um pré-conceito. Kardec, diplomaticamente, então, já que vocês estão se revelando, me digam: que é Deus? Eu dou liberdade para tu responder o que quiser. E a resposta veio à altura. Suprema inteligência do universo. Causa primária de todas as coisas. Nessa hora. Só dessa resposta eu ficaria aqui o ano inteiro e o assunto não se esgota. E ele começa a fazer várias perguntas até chegar à questão 13, para entender mais ou menos os atributos de Deus, porque deixam claro que nós não temos um sentido apropriado para entender Deus na essência. Como assim, gente? Se tu falar com uma criança, um adulto que nasceu sem a visão física, explicar para ela o que é o azul, o que é o vermelho, o que é o amarelo, o que é o escuro, o que é o claro, usando a audição, o tato, ele não vai ter noção exata como a gente que tem a visão consegue. Não vai extrair o vermelho, cor fria, cor quente. Falta um sentido. E os espíritos deixam claro a Kardec que falta-nos um sentido mais apropriado para a gente entender coisas mais avançadas, coisas mais sutis da criação e até o próprio Criador. Ou seja, por mais que a gente tente utilizar qualquer recurso na Terra, é só mera especulação a respeito de Deus. Aí ele então parte para o outro caminho. Tá, se eu não consigo entender, por causa dessa limitação, eu posso entender então Deus como soberanamente justo e bom, eterno, único, imaterial, imutável, onipotente. Para dar uma noção, para a gente organizar as nossas ideias, sim, é a causa de tudo. E uma suprema inteligência. E assim o Espiritismo se baseia na existência de um Deus justo, eterno, único, imutável, que rege as nossas vidas respeitando as propriedades que Ele nos deu quando criou. Então Deus é um dos princípios da doutrina espírita. O outro princípio que esse Consolador vem trazer e revelar as coisas é dizer que nós somos espíritos, Criador e criação. A imagem e semelhança de Deus. Não um velhinho que criou o mundo em 6, 7 dias na simbologia da Gênese bíblica. Mas suprema inteligência, princípio inteligente,
a gente começa a sair da questão material. A gente sai desse contexto que a gente estava com preconceito e a gente passa a se enxergar com outras características. Nós somos princípio inteligente, os seres que habitam o universo, criados por Deus. Então nós somos espíritos. Um detalhe, imortais. Desde que nós fomos criados, antes mesmo deste corpo, nós já existimos. Aí vem o segundo princípio, que é a reencarnação. Vamos e voltamos, desenvolvendo-se feito crianças que entram e saem na escola até chegar à perfeição do mundo acadêmico para adquirir as suas profissões e trabalhar no mundo. Nós somos espíritos que estamos passando aqui pelo primário ainda da Terra, submetendo-se às influências, às vicissitudes, variedade de coisas que a Terra nos exerce sobre nós, que a gente vai experimentar o escuro, o claro, o quente, o frio, o bom, o ruim, o amor, o ódio, a outra face. O antídoto da guerra é a paz, da ofensa é o perdão. E assim, todas essas vicissitudes para a gente poder aprender a desenvolver o que Ele colocou em nós quando nos criou. Nós somos destinados a ser felizes. Cada um vai escolher um caminho. Ou vai para o caminho reto, ou para o caminho tortuoso, sozinho ou acompanhado, enfim, cada um com as suas escolhas conforme a sua vontade. E todos chegaremos a essa perfeição, que se dá em bilhões de anos. E chegaremos à responsabilidade de, quem sabe, um dia fazer o que Jesus fez, antes da Terra existir. Nós não existíamos ainda. Jesus já estava nessa condição de espírito puro a regimentar os recursos do sistema solar para promover um planeta que pudesse, então, dar morada a espíritos que acabam de ser criados por Deus. E a criação não para. Espíritos o tempo todo sendo criados pelo Criador. E isso também nos escapa o entendimento de como que se dá essa criação que é constante. A gente vê seres mais evoluídos, seres menos evoluídos do que a gente na corrida biológica. E assim segue o caminho. Então, a crença desse Consolador que Jesus nos preparou, falando sobre Deus, que à época não se tinha como entender, falando sobre nós como espíritos, que à época não se tinha como entender, falando sobre a ida e vinda, as pluralidades das existências, a reencarnação. Então, por vários e vários princípios, se eu saio do corpo quando morro, eu vou para algum lugar? Fico. Já começa aqui. Eu posso me comunicar, passar um WhatsApp, fazer uma videoconferência? Pode, e os espíritos têm, que aí é um outro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. E é baseado nesses princípios da comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual que começou todo esse movimento no século XIX, onde Kardec teve a condição de questionar, ter as respostas e organizar nessas obras, trazendo a mensagem da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos. E hoje qualquer um de nós pode ter essa comunicação, sabendo como lidar. Aqui se tem, nesse livro dos Médiuns, todas as orientações que a gente possa, de certa forma segura, a lidar com essa conversa com os espíritos, sem se dar com os engodos, com as enganações, com o charlatanismo, com a mistificação dos espíritos. Assim como tem pessoas entre nós que são falsas, que são interesseiras, são egoístas, orgulhosas ou ignorantes, assim também há os espíritos, como também há os doutores, há os mais elevados, enfim, também tem entre os espíritos. Como saber lidar? Sou eu que estou sentindo? Será que é influência espiritual? Tudo aqui em que os espíritos nos ensinam. Outro princípio interessante que nos encanta na doutrina espírita é que o espiritismo oficialmente bate o martelo e diz: nós somos ETs, existem vidas em outros planetas. E que a Terra recebeu enxerti e recebe o tempo todo, assim como escola troca de aluno. Nós somos espíritos que hoje estamos de passagem na Terra, ontem sabe Deus onde eu estava, e amanhã onde é que eu vou estar?
O Espiritismo fala que existe os mundos habitados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, ali no início, quando fala as categorias de mundos habitados, os mundos primitivos, que acabam de ser criados, onde espíritos ignorantes, mais atrasados, materializados ainda, estão ali morando nesses planetas. A Terra passou por isso. Os mundos de provas e expiações, onde a gente arca com as consequências das nossas escolhas e aprende a canalizar a vontade para a escolha certa. Isso é expiação, arcar com as consequências das tuas escolhas. E você pede provas ainda para poder se submeter e não ter mais chance de erro. E assim a gente vai escalonando a vida material até não estar mais sujeitos a erros. E poderemos então estar em outros planetas mais evoluídos. Porque a Terra tem um estágio. Ela vai ter aí seus 400 milhões de anos daqui para frente, sem a habitação da espécie humana, com certeza, como afirmam todos os cientistas na área da biologia. Mas como que se vai dar a vida daqui para frente? A configuração, a atmosfera dela, a vida espiritual? Os espíritos nos ensinam sobre os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. Que Jesus é um desses. Que se encontra nessa condição de espírito puro, não está mais sujeito a erro, não está mais sujeito a vícios de qualquer espécie. E ele fala, vós sois deuses, chegarão a fazer o que eu faço, poderão curar, poderão amparar, auxiliar, fazer as maravilhas que eu faço, vocês também podem fazer. Se reduziu à condição humana para poder nos mostrar o caminho por aqui. Quebrou a morte. Mostrou-nos claramente quando se mostrou em espírito aos apóstolos. Maria Madalena foi a primeira a vê-lo. E a ressurreição? Foi ou não foi? O Espiritismo não tem essa visão. Isso dá pano para manga para a gente conversar um outro dia. Mas nesse sentido, meus irmãos, Jesus derrubou a morte. Queriam matá-lo para morto o animal, morto o veneno. Aí mesmo que foi botar fogo no palheiro, o cristianismo se alastrou, chegou no mundo ocidental e hoje é a maior religião ainda no mundo inteiro. Mais de 3 bilhões de pessoas na Terra são cristãs, se diz. E o último princípio que a gente poderia dizer, então, que a doutrina espírita segue, é a moral de Jesus. Se você tirar Jesus da doutrina espírita, pode chamar de qualquer coisa, menos de espiritismo. E muitos já tentaram fazer. Seguem as filosofias diversas, comunicabilidade com o mundo espiritual, a vida do espírito, enfim, reencarnação, como se tem na visão hinduísta, mas na visão espírita como tal, se baseia na moral de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. E aquele ser fantasiado de demônio é um irmão teu. Aquele anjo de asa, não existe asa, a não ser na criação mental. Mas são espíritos mais iluminados, que não foram criados já perfeitos, uma categoria de seres, anjos, querubins, serafins. Não, eles já passaram pelo que a gente passou. E o que mais faz eles chegarem até nós é o desejo, a felicidade que eles sentem de ver que, nos ajudando, a gente tem a capacidade de, por conta própria, a gente também se tornar feliz. Nos ensinando, nos orientando, mostrando o caminho. Eles não fazem por nós, mas fazem com que a gente consiga, por nossas próprias forças, seguir o caminho. Em vez de ser pedintes, arregaçar as mangas e sermos produtores, trabalhadores, na prática do bem, do amor, consigo mesmo, o zelo, se cuidar, se amparar o próximo, fazer a reforma íntima, substituir vícios por virtudes. Isso dá uma motivação tão grande, principalmente nas horas da dificuldade que as vicissitudes nos pegam. E eu sempre falo aqui, é fácil falar de Deus quando está tudo bem, quando ninguém passa fome, quando ninguém violenta alguém dos teus, quando você não é traído, quando você não vê uma injustiça. Onde é que está Deus nessas horas? Por que Deus deixa? Eu estou obsediado, tem um espírito aqui que não me larga, eu não consigo, estou possesso.
Deus está vendo. Por que ele deixa? A gente começa com o ensino do Espiritismo a entender que o espírito ruim não inventa. Ele só aumenta. Ele só aumenta o que está dentro de nós. Por isso que Deus não vai tirar assim, porque você que está querendo aquilo. E muitas vezes, se você não for pelo amor, você vai se desvincular daquele vício por causa da dor. Você vai criar repugnância, nojo, cansaço. Vai ficar extasiado daquilo. Estagnado. Não quero mais isso para mim. Vou seguir outro caminho. Um exemplo. Se você quiser se jogar de um prédio, Deus não vai impedir. Como não impede? Não, tanta gente tenta e consegue. Deus estava distraído ali? Não. Mas Deus te deu um patrimônio. Se chama vontade. Ele vai deixar. A questão são as consequências. São as expiações. Quando você arcar com as consequências da dor, ficar anos, décadas às vezes, sentindo o processo da queda, por repetição, 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 fora as reencarnações que você vem com as anomalias, as deficiências, as dificuldades diversas, aí você vai, na hora que vir de novo o instinto de conservação, o desejo de ser feliz vai falar mais alto. A tua vontade vai mudar, você vai ficar mais forte e não vai cair naquele caminho. Jesus pede para a gente buscar o caminho do amor, da misericórdia, e não do sacrifício. O amor cobre a multidão de erros, de pecados. E aí onde ele dá a proposta, mostra o caminho. Mas, gente, olha só, o povo, já no Velho Testamento, Isaías dizia que o povo tem coração pesado, e a gente ainda está assim, com o coração pesado, mais voltado para o materialismo que qualquer outra coisa. A gente tem um falso conceito da palavra propriedade. O Espiritismo nos ensina, ele nos consola nesse sentido. Usa as coisas que Deus te dá, tudo é concessão. O carro, a casa, o teu corpo, tudo. De forma que tu vai se edificar com isso espiritualmente, mas não para ficar apegado e fazer da tua vida o objetivo de ter, possuir. Não, é o uso que você dá disso. Qual é o bem que você está fazendo com isso? Quando você desencarnar, ninguém vai perguntar se tu era espírita, católico, evangélico, materialista, à toa. Qual foi o bem que tu fez? Ninguém vai te perguntar. É a tua consciência. Ela é o Tribunal de Justiça. O Espiritismo faz com que a gente, na hora das dificuldades, da depressão, busque ressignificar os conceitos. Faz a gente chegar lá depois da curva. Onde é que eu posso chegar se eu me esforçar agora? Meta. Trabalha. Se esforça. E as consequências vêm. Um exemplo que Chico Xavier diz: ninguém pode mudar o passado. Voltar atrás e mudar o passado. Mas eu posso daqui para frente mudar o meu destino. Legal isso. O Espiritismo te dá empoderamento. Você é o único nesse universo que tem a capacidade de mudar a tua vida. Não a dos outros. Ninguém muda ninguém. Muda-se a si mesmo. Então, quando você experimenta as amarguras, as dificuldades, a lei da colheita mostra a capacidade que a gente pode dali para frente plantar coisas novas para colher coisas novas. Queres colher coisas boas? Plante coisas boas. O Espiritismo te dá empoderamento nesse sentido. Na hora das tentações, dos revides, Jesus e o Espiritismo nos orientam, na hora do impulso, te contenha. Porque com raiva, em 10 segundos, fala besteira para 10 anos. Palavra ao vento não volta mais. E o que vai fazer uma pessoa se resignar e se manter firme e não contaminar, ou simplesmente jogar no outro como se fosse saco de pancada, porque o meu egoísmo quer desabafar? É você se perceber que hoje você é espírito. Está na condição de patrão. Na próxima encarnação você poderá ser empregado. Hoje você está rico. Na outra você pode estar sem condição financeira nenhuma. Numa, você vem todo vaidoso. A beleza do corpo. No outro, vem com o corpo franzino, sem cabelo.
Vaidade. Hoje você vem homem e amanhã você vem mulher. Eu também, né? Eu falo de mim, né, gente? Na outra você vai vir homem ou você vai vir mulher. O espírito não tem sexo. Ele transita. E explica o porquê do momento que cada um se encontra na condição sexual, que tem que ser respeitada. Cada um no seu momento. Amanhã, onde que eu estarei? Com o corpo inverso, dependendo do meu uso, da minha potencialidades, eu vou continuar com as mesmas tendências e o corpo é diferente e a confusão vem no espírito. E tudo a natureza faz a gente entrar em equilíbrio, cedo ou tarde. Em vidas passadas, talvez a gente passou pela prostituição, pelo tráfico de crianças, sabe Deus o quê? Vícios de todos os tipos. Hoje, a pessoa tem dificuldade talvez em engravidar. Ou não consegue se libertar de certas tendências. E toda a vida vai dando ensinamento. O Espiritismo faz a gente enxergar tudo isso. E faz a gente, com essa clareza, ter o poder de começar a se conectar com o Criador nesse campo sagrado. E você, em vez de pedir, começar por conta própria. Aí imagina, né? Se num teatro, Deus conversando contigo. Ou tu conversando com Deus. Senhor, me dá força, Senhor. Isso eu já te dou, meu filho. Senhor, que eu possa pedir isso, pedir aquilo, né? Isso eu já te dou. Se a gente for perscrutar, tudo que a gente precisa de Deus, Ele já dá. Aí, cadê a nossa parte? Isso eu já estou fazendo. Imagina Deus te falando. E o que eu vou fazer? Se Deus já me está fazendo isso. Numa empresa, o empregador vem te dar as condições. Agora o que tu vai fazer? Já sabes? Sei. Trabalho é esse, esse, esse. Meta, trabalha e vai transformar a tua vida. Vai ter o teu salário. Qual é o salário? A satisfação de ter desenvolvido virtudes, que aqueles vícios não te apetecem mais, criou novas relações, auxiliou uma quantidade imensa de pessoas, fez o bem. Para a gente se tornar espírito puro, Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a perfeição absoluta está relacionada única e exclusivamente com o emprego da caridade absoluta. Ou seja, os espíritos, quando entram nessa frequência, nesse estágio, se tornam espíritos caridosos, onde o amor é a lei que rege o universo nesse padrão. Quer se tornar espírito puro? Vai fazer o bem. Quer se tornar espírito elevado? Vai adquirir sabedoria, conhecimento. Quer se tornar um espírito lindo? Vai embelezar o mundo ao teu redor. São 3 pilares: a beleza, a arte, a sabedoria, o conhecimento e a benevolência, o bem, o amor, que identificam os pilares dos espíritos superiores. Está aí os indicativos. A casa aqui é uma oficina que nos acolhe a todos, nos dando a oportunidade de juntos, de igual para igual, porque a casa não tem donos, mas seguindo um protocolo, um conhecimento, uma linguagem universal baseada nos estudos, para que todos nós possamos desenvolver essas virtudes sem receber paga alguma, por amor ao próximo, baseado em Jesus. E eu ficaria horas e horas e horas aqui falando sobre o Cristo Consolador, o Consolador prometido, que é a própria doutrina espírita. Que a gente possa entrar nesse universo, estudar mais e mais, conhecer mais e mais, né, Caroline? É a primeira vez hoje. Entrar nesse mundo e entender de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que tu quer de mim, Senhor. Que Jesus nos conforte a todos, muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Obrigada, meu irmão. Que coisa boa. Obrigado. Imagina. Deus abençoe. Muito Obrigado. obrigado pela tua palestra. Muito boa. Obrigado. Imagina você contemplar assim uma mesa assim cheia de tudo de perfeito e gostoso que Deus pode dar em cada coração. É verdade. Isso é maravilhoso. Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo, meu Pai, toda a tua proteção,
para com esses irmãos que aqui se encontram, que seja feita a sua vontade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra, Pai, de todo mal e de fazer o mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Está encerrada essa explanação maravilhosa da noite de hoje. Que Deus abençoe a todos. E que todos possam ficar sentadinhos, que ainda vai ter o passe. Tá bom? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito difícil. Vou pegar teu número de telefone, não posso pegar. Claro.